Olá pessoal, professor Paulo Alexandre. Vamos iniciar a aula 8 da disciplina Introdução à Educação à Distância e ao AVA. Essa aula é do sábado, dia 22 de abril. Então vejamos o conteúdo da aula, pessoal. Principais ferramentas e recursos na EAD para computação. Pesquisa de artigos sobre o tema. Observação importante, nesse sábado teremos aula presencial no Polo de Araguaína, tá? Portanto, dia 22 aqui, estarei com o pessoal de Araguaína. Bom, pessoal, o tema bem relevante, ok? Queremos usar algumas ferramentas digitais, que ficou faltando, tá? Mas pelo contexto fica claro, tá? O ensino à distância, obviamente. Para o curso de vocês, para a computação. Vejamos aqui algumas indagações antes de entrarmos no contexto. A primeira coisa, como nós encontraremos esses recursos? Primeiro, depende para o que você quer, né? O que você quer estudar, ok? Então, é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Por exemplo, quero algum aplicativo para me ajudar no entendimento de lógica computacional. Então, você vai fazer a pesquisa já voltada para isso. Ok? Para qual grau de ensino? No caso de vocês, obviamente, estão fazendo ensino superior, licenciatura em computação, mas, obviamente, vocês, como professores, poderão fazer também, por exemplo, introdução à lógica lá no ensino médio, talvez até no ensino fundamental. Ok? E qual a metodologia de ensino eu vou utilizar? Ok? Bom, eu posso encontrar vários recursos, várias informações, por exemplo, nas comunidades virtuais, que foi objeto da nossa aula 7. Por exemplo, nos fóruns de discussões, relacionadas à área, claro, e às vezes até nas redes sociais, pessoal, desde que seja voltado ao que você quer, né? Ao conteúdo educacional, acadêmico. Leituras de artigos, que é a nossa metodologia principal aqui. Bom, então, na aula, eu vou fazer com vocês aqui uma breve introdução ou uma breve explanação sobre como nós podemos achar artigos acadêmicos sobre os temas que nós queremos. Tá bom? Então, vamos utilizar, por exemplo, os buscadores Google ou Google Acadêmico de preferência, mas pode ser outros também. Por exemplo, Yahoo e um buscador pouco conhecido aqui no Brasil, né? DuckDuckGo. É um buscador também, tá? Muito parecido com o Google. Às vezes acham alguns artigos, algumas páginas diferentes, algumas redes sociais, algumas comunidades virtuais diferenciadas, tá bom? Bom, pessoal, já adiantando o conteúdo complementar que estará no AVA, então vocês vão pesquisar sobre ferramentas online, ensino à distância, para a disciplina lógica de programação, ok? Então já deixei fixado aqui, é um trabalho que vocês farão, tá bom? Por conta. Vejamos então, pessoal, vou sair um pouquinho aqui. Deixa eu começar a mostrar aqui para vocês uma coisa importante aqui, né? O nosso artigo da aula é esse aqui. Nós temos dois artigos, já vou entrar no AVA para mostrar isso para vocês. Então, o primeiro é esse aqui, Mapeamento Sistemática sobre ferramentas digitais online para o ensino, aprendizagem de algoritmos e programação no ensino superior, tá bom? Então, vocês vão ler esse artigo aqui, tá bem? Recente, salvo engano, de 2019 ou 2021, são dois, agora eu não lembro se esse é de 2019. Se não for 2019, é 2021. Bom, e vocês vão ler, e daqui uns 3, 4 dias, a contar do dia 22, então, lá pelo dia 25, por aí, dia 26, eu vou colocar o questionário para vocês no AVA, tá bom? Então, essa pesquisa é bem interessante, e vai mostrar para vocês aí qual que é o cenário. Vou fazer ler algumas informações aqui. Primeira coisa, pessoal, é o que nós queremos aqui, né? Como que eu vou encontrar esses aplicativos? Tá? Então, essa pesquisa te dá uma noção sobre isso, tá? Na verdade, essa pesquisa dá uma noção sobre os trabalhos que falaram sobre isso. E aqui está tudo descrito, ok? E vocês precisam dar uma lida nesse aqui para entender o processo. Uma coisa que eu gostaria muito aqui, por exemplo, né? Nós falamos das fontes de busca, os repositórios, as bases de dados, e aqui foi utilizado, né? Bases nacionais e bases internacionais, tá bom?
Por exemplo, aqui uma base nacional que ele utilizou foi o repositório, falamos na aula passada, da Comissão Especial de Informática, tá bom? E uma revista brasileira de informática na educação. Então, são revistas especializadas, né, de publicação de artigos acadêmicos, tá bom? Simpósio Brasileiro de Informática e Educação. Vocês, como alunos da licenciatura, têm que aprender isso, e nós já trabalhamos um pouco sobre isso, tá bom? Aí fez a seleção dos estudos, e aí vocês vão ver aqui que ele separou alguns, né? Então, ao tanto de estudos que eles separaram, né? Da base internacional, cada um desse aqui, ele selecionou, por exemplo, da ACM aqui, ó, 360, na primeira seleção escolheram 28, e aí restou 20. Tá? No total foram analisados 50 trabalhos. Então, trabalho acadêmico em sério, né? Ó, de 711 caiu para 68 na primeira seleção e na segunda para 50, tá bom? Estou adiantando algumas informações do artigo em especial, e aí vocês, obviamente, vão ler esse artigo passo a passo, né, parte por parte, para entender melhor isso aqui, tá bom? Vamos ao que interessa aqui, então, né? Ó, das ferramentas mais utilizadas, primeiro, ferramentas de visualização, encontraram 10. Ferramenta de avaliação automática, 10. Ferramentas de apoio à programação, passei para vocês lá na leitura complementar. Então, tem 30 ferramentas aqui que você já vai ficar conhecendo. Obviamente, você não precisa de todas, mas conhecer uma, duas, três, até umas 5, 6, vale a pena, tá bom? Então, esse artigo bem interessante, fica a leitura para vocês aqui, ok? Vamos pegar o outro artigo que nós temos aqui. Deixa eu só abrir a pastinha aqui. Nós temos o outro artigo aqui, artigo 2 da aula 8. Então, panorama brasileiro de uso de ferramentas para o desenvolvimento do pensamento computacional e ensino de programação. Tá bom? Então, esse aqui, um outro artigo que vocês vão fazer a leitura, ok? E aí tem toda aqui uma introdução, vamos a alguns pedaços só aqui, né? Então, fala sobre o pensamento computacional. Metodologia, foi realizado um mapeamento sistemático. E aqui, as bases de dados, mesma coisa que eu falei para vocês, ó, isso é muito interessante. Quero pesquisar sobre um tema em computação. Aqui já tem exemplos, né, de locais, aí, ó, de bases de dados que vocês podem utilizar, de revista. Isso é o mais importante dessa leitura aqui, tá bom? Aqui os termos que eles utilizaram, né, pensamento computacional, ensino de programação, e daí por diante, né? Aqui alguns critérios de exclusão. Na base de dados, pessoal, a gente acha muitos artigos, então nós precisamos eliminar alguns. Aqui eles colocaram alguns critérios, tá bom? De inclusão e de exclusão. E aqui aquela mesma tabela, né? A quantidade de trabalhos que restaram, tá bom? Então, de 839 de uma busca, de string, né? De um termo de busca, e de outro 388. Após os critérios de exclusão, restaram 234, tá bom? Então, para ver que dá bastante trabalho, né? Resultados e discussão. Aquela pergunta que eu fiz no começo da aula, né? Para qual nível de ensino? Ensino superior, 23% dos trabalhos, que é o que nos interessa aqui, tá bom? Do ensino médio, 22,2%. Bastante informação aqui no artigo. De novo, só estou fazendo alguns apontamentos aqui no vídeo, ok? Até para o vídeo não ficar muito longo. Principalmente porque é a tarefa de vocês durante a semana. Ler o artigo na íntegra. Então, são 2 artigos, ok? Aqui, as ferramentas, né? Algumas ferramentas, né? Então, ó, utilizar ferramenta de jogos, esse tanto de artigo aqui, eles encontraram, cada uma das bases de dados. Avaliar ferramentas, criar ferramenta de jogo e montar e programar robô. Isso tudo está aqui bem colocado no artigo. Bem explanado, tá bom? Então, é esse aqui mais um artigo. E aqui algumas das ferramentas que vocês já podem conhecer, ó. Pesquisar, tá? Tem bastante ferramenta aqui, né? Bastante ferramentas, que é o nosso contexto principal, digamos aqui. O objeto principal é conhecer essas ferramentas, ok? Então, é óbvio que são muitas, aí vai depender do contexto, igual eu falei para vocês. O que você quer estudar, qual o nível. Óbvio que você vai escolher uma dessas aqui, tá bom? Vai depender do que você quer fazer,
ok? E aí sempre no contexto da aula, como eu falei para vocês, conversar com o professor, né? O contexto da aula é conversar com o professor para ver o que você vai utilizar naquela disciplina específica. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu só, para finalizar de vez aqui a nossa videoaula, eu vou mostrar para vocês aqui o Google Acadêmico, né? Já falei em algumas aulas, mas é bom colocarmos aqui. Então, por exemplo, o que nós podemos colocar aqui? Ó? Ferramentas digitais, né? Programação, estudo de programação, ó, ou introdução à programação, que é a ideia que eu coloquei para vocês. E aqui você vai ter um rol de artigos, e aí nós temos que refinar. Por exemplo, eu quero artigos nos últimos 4, 5 anos. Então, coloca aqui, ó, desde 2019, já deu uma melhorada, tá bom? Aqui eu posso colocar só em português, ou deixar em outra língua também, tá bom? E vai aparecer vários artigos aqui. Aí é ter paciência e ler, pessoal. Se você conhece alguma ferramenta específica, por exemplo, o Scratch, aí você já pode colocar aqui também na sua ferramenta de pesquisa, ok? Então, por exemplo, aqui, usando o Scratch como ferramenta interdisciplinar através da programação. E aquilo que eu falei, vai olhar se é do nível adequado, se é para o nível superior, se é para o nível médio, se é para o nível fundamental, tá bom? E aí você pode ir implementando aqui, ó, estudo, ficou errado aqui, de programação, ensino superior, tá bom? Ó. E assim você vai encontrar ferramentas aí, pessoal. Aqui, obviamente, é um direcionamento, um norte para você ver como que você vai achar as ferramentas. Não estou indicando as ferramentas, estou mostrando como vocês encontram as ferramentas. Até porque eu sou professor dessa disciplina, mas não sou formado na área de computação. Sou formado em matemática, tá? Meu mestrado, minha graduação são em matemática, tá bom? E aí você vai fazer uma leitura aqui e vai ver se você acha algum. Por exemplo, aqui nós achamos aqui, eu não conheço, igual eu estou falando para vocês, mas algumas ferramentas aqui que pode ser interessante. Como que eu sei se é interessante ou não? Lendo o artigo e depois tentando manusear a ferramenta. Não tem segredo, obviamente isso leva um tempo. Ok, pessoal? Então, é isso que está previsto aqui para a nossa aula. Já está lá no AVA. Deixa eu abrir aqui o AVA rapidamente, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Tá? Aqui é a nossa aula 8, que é isso aqui. Então, você vai ler os 2 artigos. Já constam aqui os 2 artigos. E aí, dia 25, vou descer o questionário. Bom, e o material complementar, eu já adiantei. Aula 8 aqui, eu vou corrigir isso daqui. Bom, pesquisar ferramentas digitais para a introdução à programação, ok? Ou à programação. É isso, pessoal. Fecha aqui o vídeo e até a próxima aula.